Martin Lutero é o autor desses livros? Eu sou. Você renega o que escreveu aqui? Não posso renegar minhas obras porque diferem entre si. Bom dia, pessoal. Voltamos para o nosso cenário normal, na minha casa, e vamos dar seguimento ao conteúdo de história sobre reformas protestantes. Então agora nós só vamos falar das doutrinas que surgem posteriores a essa reforma. Nós entendemos as causas, nós entendemos as consequências. Hoje nós vamos aprender mais sobre essas consequências, sobre essas novas doutrinas religiosas que surgem. Vamos lá, luteranismo. Luteranismo vai surgir a partir de Martinho Lutero. Por que é tão importante a figura dessa pessoa? Porque ele era um monge. Então, alguém que é dentro da Igreja Católica e está propondo uma mudança, é importante eu pontuar que Martinho Lutero, em nenhum momento, ele queria criar uma nova religião. Em nenhum momento. Ele acaba criando uma nova doutrina, porém ele não tinha essa intenção. Ele queria uma reforma católica. Ele ainda queria manter o catolicismo. Ok? Era um monge, então a sua crítica foi muito importante por causa disso. Ele estava dentro da igreja. Então, se você que está dentro da igreja critica, tem um peso muito maior. Ok? Pera aí, gente. Só um minuto que apareceu um gato de rua aqui. O gato da rua. Além de acontecer na Alemanha, Martinho Lutero ele foi muito afrontoso. Ele simplesmente escreveu 95 teses em que ele argumentava cada uma tese explicando por que a venda de indulgências era errada e criticando a Igreja Católica. Ele pega essas 95 teses e chega assim na porta da catedral e cola. Rapidamente o movimento contra o clero começa a copiar isso e disseminar isso por toda a Europa, chegando na Inglaterra, na Suíça e em vários outros lugares. Bom, ele vai ter que fugir. Ele vai ser chamado para prestar esclarecimento, vai pedir que reveja a sua crítica, porém ele não o faz. Apoiado pela nobreza. Então, o apoio da nobreza foi fundamental para que Martinho Lutero ele conseguisse, além de fugir da condenação católica, e também para que ele conseguisse manter os seus ideais vivos. Então, o apoio da nobreza que tinha interesse nas terras da igreja vão apoiar por esse motivo. Proposta. Referente à oração, passaram a ensinar que tem um intermediário entre Deus e o homem. Porém, a Bíblia claramente diz em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O segundo passo foi dizer que apenas a igreja tinha autoridade para interpretar a Bíblia e passaram a lê-la em latim. Mas então, em 1415, um homem chamado de Ian Hus entrou em cena. Isso 100 anos antes de Martinho Lutero. Ele leu a Bíblia e disse: "Ei, espera um pouco, isso é diferente do que a igreja está ensinando." Então a igreja disse: nós vamos te jogar na fogueira. E fizeram exatamente isso. Porém, antes de morrer, já na fogueira, pegando fogo, ele entoou: "Hoje vocês assam um ganso", referindo-se ao seu sobrenome que significa ganso. "Mas ainda virá um cisne, que esse não poderão assar." E esse cisne veio 100 anos depois. Eles tentaram assá-lo, porém não puderam. Seu nome era Martinho Lutero. E ele... Essas propostas que Lutero ele vai trazer para implementar, para complementar a Igreja Católica. Mais uma vez eu reforço, Lutero ele não queria criar uma religião. Surgem novas doutrinas a partir disso, mas ele não tinha essa intenção. Ele só queria reformular ali o que a Igreja Católica estava fazendo de errado. Então vamos lá. Tradução da Bíblia. Por que se precisava traduzir a Bíblia? A Bíblia católica, nesse período, ela estava em latim. Então, a não ser que você tivesse um curso de línguas de latim, você não iria conseguir ler a Bíblia. Então, precisava se traduzir do latim para o alemão, que era de onde nós estávamos falando dessa reforma. Salvação pela fé. Então, agora você não vai pagar para ir para o céu. A igreja fazia o quê? Vendia indulgências. Então, se ele critica, ele traz uma nova proposta, que é o quê? Você só vai para o céu se você tiver fé, se você crer, se você for uma pessoa mudada. Então, essa salvação, o céu agora não pertence a quem tem dinheiro. Culto simples e em língua nacional. Então, não vai ser mais aqueles grandes eventos que a igreja fazia. E não vão ser mais em latim. A ideia é que seja um culto simples e que seja na língua alemã.
ou inglesa, tá? Muitos alemães falavam inglês também. 2 sacramentos, então eles reduziram os sacramentos. A Igreja Católica tinha 7 sacramentos e ele reduziu, a proposta era reduzir para 2, batismo e Eucaristia, e livre interpretação da Bíblia. Por quê? A tradução da Bíblia, então você se traduz para o alemão, só que ainda assim precisa ter uma livre interpretação. Por quê? Muitas pessoas não sabiam ler. Então, a Igreja Católica, na figura do padre, do bispo, do arquiduque, eles vão ter papel fundamental em interpretar essa Bíblia para as pessoas. Então, não é você lia e a igreja dizia o que você tinha que entender. Então, isso era algo conflituoso na visão de Lutero. Calvinismo. Então, o calvinismo ele é uma nova doutrina que surge na base do luteranismo. Então, ele vai manter os sacramentos, ele mantém basicamente tudo. As diferenças são, vai acontecer na Suíça, então eles conseguem romper com a Igreja Católica lá e montam o calvinismo. Vai ser promulgada por João Calvino e ele tinha a ideia de predestinação. Então, se você tinha vindo rico, você era alguém escolhido por Deus. Essa é a maior diferença entre Lutero e ele. Ele, para estimular o trabalho e justificar a riqueza, coisas completamente diferentes do que Cristo fala. Se você é cristão, você sabe que Cristo fala a respeito de abandonar as riquezas, de pregar, de viver o amor e não de acumular essa riqueza. É muito importante a gente dizer isso. Então, percebam que ele traz uma ideia de predestinação, de um céu para ricos, de maneira bem resumida, e ele acaba estimulando o trabalho. Porque de que maneira você enriquece? Trabalhando. Então foi uma forma dele estimular o trabalho na Suíça e basicamente em vários outros países que vão aderir isso aí também. Anglicanismo. O anglicanismo é uma reforma que acontece na Inglaterra, graças ao rei Henrique VIII, que, na história bonita, ele basicamente queria se separar de sua esposa e casar com outra, e a Igreja Católica não permitia. Só que a verdade mesmo, isso aconteceu, tá? Ele queria se separar e casou, ele queria casar com outra esposa, porém, a ideia verdadeira é que ele queria o poder absoluto para ele. Por quê? Vamos lembrar, absolutismo, poder absoluto na mão do rei. Mas nós já criticamos a respeito de que um rei tem poder absoluto. A Igreja Católica não era mais poderosa até mesmo do que um rei? Então o que a gente faz para ser absoluto? Se a igreja é mais poderosa do que eu, a gente derruba a igreja, a gente tira a igreja e assume o lugar dela. Então, Henrique VIII, ele vai tirar a Igreja Católica e ele vai promulgar o ato de supremacia, que o tornava o chefe da igreja e o chefe das terras da igreja. O que isso significa? Pense, a Igreja Católica, o chefe da Igreja Católica é o Papa. Agora, o chefe da Igreja Anglicana é o rei. E, nesse momento, o rei Henrique VIII. Isso permanece, tá? Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa. Então, dessa forma, ele consolida o poder absoluto. Então, observe. Temos aqui Lutero, que não queria constituir uma nova doutrina, mas acaba se criando por si só. Ele nem vai ter tanto trabalho. Isso vai se espalhar sem muita influência dele. Ele só escreve e dissemina isso pelas ruas e pelas portas da igreja. E outros países aderem. Temos Calvino, que traz a riqueza com o céu, essa predestinação, que você já é escolhido. Anglicanismo, nós temos então a figura de consolidar o poder absoluto do rei. Certinho, pessoal? Qualquer dúvida a gente fala no grupo de WhatsApp ou você bota na descrição desse vídeo. Até a próxima.